Existe um casarão na Rua Varginha, no bairro Floresta, que ficou 15 anos com o telhado aberto para o céu. A chuva entrou. O fogo entrou antes, numa noite de 2002, cuja causa nunca foi esclarecida. E durante todo esse tempo, enquanto a cidade avançava ao redor, aquelas 4 torres em estilo Art Nouveau permaneceram de pé como uma questão sem resposta, resistindo por inércia mais do que por vontade de alguém. Existe embaixo das avenidas mais movimentadas do centro de Belo Horizonte uma rede de córregos que ainda correm. Não podem ser vistos, não podem ser ouvidos no trânsito, mas estão lá, escorregando sob o asfalto, lembranças vivas de rios que a cidade decidiu enterrar décadas atrás. Quando chove muito, eles se recusam a ser esquecidos e surgem de onde ninguém esperava. Existe um arraial que existiu antes de Belo Horizonte. Tinha igrejas, casas de taipa, ruas tortuosas, uma vida inteira. Em 1894, o engenheiro-chefe da comissão construtora da nova capital deixou registrado pela pena de um padre que não queria nenhum dos antigos habitantes do Curral del Rei dentro da área urbana projetada. A demolição foi sistemática. Daquela comunidade de mais de 2.600 habitantes, quase todos expulsos sem destino definido, não sobrou pedra sobre pedra dentro da Avenida do Contorno. Existe um prédio de 12 andares, a 200 metros da Praça da Estação, no coração do centro, que já abrigou uma das escolas de engenharia mais antigas do país. Foi cedido, não foi usado, foi ocupado por movimento social, foi reintegrado pela polícia e agora aguarda vazio, enquanto a prefeitura e o governo federal discutem quem tem o direito de decidir o que fazer com ele. E existe uma garagem de bondes abandonada que guarda no silêncio da ferrugem a memória de um sistema de transporte que levou 73 milhões de passageiros por ano e foi simplesmente desativado porque o automóvel parecia mais moderno. Belo Horizonte tem 128 anos. Para uma cidade planejada do zero, esse é tempo suficiente para acumular muitos esquecimentos. O que vai ser contado aqui não são as histórias que aparecem nos roteiros turísticos, nem nas inaugurações com faixa e confete. São os lugares onde o tempo parou mais devagar do que a cidade esperava. Os projetos que viraram ruínas antes de ficarem prontos. Os espaços que a memória oficial preferiu não visitar. 9 lugares que foram deixados para trás por uma cidade que nunca parou de se reinventar e que, por isso mesmo, nunca parou de perder partes de si mesma. Minas Gerais é um estado que existe numa tensão permanente entre o que foi e o que quer ser. A capital que os republicanos construíram no final do século XIX foi pensada exatamente como ruptura com esse passado colonial acumulado em Ouro Preto, Diamantina, Sabará. Seria a cidade do progresso, do traçado em régua e compasso, das avenidas largas, das praças simétricas. O engenheiro Arão Reis tinha na prancheta a influência de Paris e de Washington. O que ele tinha no terreno era um arraial com ruas tortuosas, casas de pau a pique e uma população que precisava sair do caminho. A capital foi inaugurada em 12 de dezembro de 1897, ainda com obras em andamento, ainda com os entulhos do Curral del Rei sendo varridos para as margens. Nos anos seguintes ela cresceu, industrializou-se, atraiu migrantes do interior de Minas e de outros estados. Expandiu suas bordas muito além dos limites que Arão Reis havia traçado. Hoje, com cerca de 2.600.000 pessoas na capital e mais de 6 milhões na região metropolitana, Belo Horizonte é a 3ª maior cidade do Brasil. Uma cidade que planejou cada centímetro do seu nascimento, mas nunca mais parou de crescer de forma improvisada a partir daí. E como toda cidade que cresce muito rápido, ela foi deixando coisas para trás, lugares que ficaram na fronteira entre o que se decidiu preservar e o que se decidiu ignorar. Estruturas que envelheceram sem que ninguém decidisse exatamente o que fazer com elas. Histórias que a velocidade do crescimento urbano foi enterrando camada por camada, até ficarem irreconhecíveis. O 9º lugar, que será mencionado por último, carrega talvez o peso mais pesado de todos, porque é o que ficou completamente invisível. Mas começa-se pela superfície, pelo que ainda pode ser visto. O primeiro lugar fica no bairro Floresta, na Rua Varginha, número 210.
O Castelinho da Floresta foi projetado pelo arquiteto italiano Luiz Olivieri, que chegou a Belo Horizonte ainda jovem, se apaixonou pelo clima ameno da capital e decidiu fincar raízes. Olivieri foi o primeiro arquiteto a abrir escritório próprio na cidade em 1897, mesmo ano da inauguração. O casarão da Rua Varginha foi construído em 1918 e era para ser a residência da família. 2 pavimentos principais e uma torre lateral de 4 andares, tudo em estilo eclético com inspiração Art Nouveau, com ornamentos em estuque nas fachadas, madeiras trabalhadas no interior, uma presença física que disputava a atenção com qualquer construção do bairro. O imóvel foi sendo abandonado pelos herdeiros aos poucos, não de uma vez. Nas décadas de 50 e 60, funcionou como pensão para famílias recém-chegadas a Belo Horizonte em busca de emprego. Muita gente que veio do interior de Minas naquele período de aceleração industrial teve o Castelinho como primeiro endereço na capital. No final dos anos 60, o casarão passou a funcionar como hotel, o Hotel Palladium, e assim permaneceu até meados dos anos 80. Quando o hotel fechou, o imóvel ficou sem uso claro e começou a se deteriorar devagar. Aquela deterioração que acontece quando ninguém decide ativamente destruir, mas também ninguém decide ativamente preservar. Em 1996, o imóvel foi tombado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município. O tombamento deveria ter sido o ponto de virada. Na prática, não foi. A Fundação Municipal de Cultura chegou a elaborar um projeto de restauração em 2002, entregou ao então proprietário e a obra não saiu do papel. No mesmo ano, um incêndio destruiu totalmente a cobertura da torre principal. A causa não foi esclarecida até hoje. O que ficou foi um casarão tombado, com patrimônio reconhecido e com o telhado aberto para a chuva. A fundação tentou por anos viabilizar uma restauração. O Ministério Público chegou a conseguir, por ação judicial, que o dono fizesse ao menos o reparo mínimo do telhado para evitar colapso total. Mas reparos mínimos em patrimônio histórico são exatamente isso: insuficientes. A mudança veio de fora. O Instituto MRV comprou o imóvel por R$2 milhões, investiu mais R$1.200.000 numa restauração completa coordenada por equipe especializada trazida de Mariana e doou o edifício restaurado à Prefeitura de Belo Horizonte em 2016. O interior recebeu estrutura moderna e funcional. O exterior teve cada detalhe original documentado e recuperado. Portas e janelas foram substituídas por cópias exatas das originais. O telhado recebeu cerâmica francesa. Hoje, o Castelinho abriga o Centro Pop Miguelin, serviço especializado para crianças e adolescentes em situação de rua, com capacidade para 50 atendimentos diários. A ironia, que não é pequena, é que um dos casarões mais elegantes de uma cidade, que foi construída expulsando os pobres das suas ruas, agora abriga exatamente as crianças mais excluídas dessa mesma cidade. O segundo lugar não é um edifício, é uma ausência. Ou melhor, é o rastro de uma presença que foi apagada tão completamente que a maior parte dos belo-horizontinos passa por ela todos os dias, sem saber que passa. Antes de Belo Horizonte existir, o território que ela ocupa era conhecido como Curral del Rei. O arraial foi fundado por volta de 1701, com a chegada dos primeiros bandeirantes à região. Cresceu ao longo do século XVIII com a exploração do ouro nas redondezas. Depois se acomodou numa vida mais modesta de comércio de gado e agricultura de subsistência quando o ouro foi se esgotando. Em 1872, um censo mostrou que 2/3 da população local era composta por negros e pardos, em grande parte ex-escravizados ou descendentes diretos de escravizados. Era uma comunidade pobre, com casas de taipa e telhado de sapé, com uma igreja matriz, uma capela de Santana, uma capela do Rosário. Não era rica, mas era real. Tinha estrutura, tinha vínculos, tinha história acumulada desde o início do século XVIII. Em 1893, Belo Horizonte foi escolhida como sede da nova capital. Em 1894,
O governo desapropriou todos os imóveis dentro da zona destinada à nova cidade. O engenheiro Arão Reis deixou registrado, pela memória do padre Francisco Martins Dias, que não queria nenhum dos antigos habitantes dentro da área urbana ou suburbana traçada e que tratasse o povo de ir se retirando. A historiadora que pesquisou o período afirma que Belo Horizonte foi construída sobre uma violenta política higienista, no mesmo período e com a mesma lógica da Guerra de Canudos. O processo foi rápido e cruel na sua eficiência. As casas foram demolidas, as capelas foram derrubadas, com exceção da matriz da Boa Viagem, que sobreviveu até 1925, quando também foi demolida para a abertura de avenidas. As madeiras das casas do Curral del Rei foram aproveitadas na construção das pontes da nova capital, segundo o relatório do próprio administrador do período. A maioria dos habitantes não tinha título de propriedade da terra que ocupava. A desapropriação mal garantiu indenização. Muitos foram embora sem receber nada, para os arraiais ao redor, para Contagem, para Venda Nova, para Santa Luzia. Hoje, onde era o núcleo central do Curral del Rei, está a Praça da Liberdade, com o Palácio do Governo, os museus, as alamedas. E existe uma lenda que os moradores do arraial, quando expulsos, amaldiçoaram aquele terreno. A lenda diz que os governadores que morassem no palácio teriam mortes trágicas ou vidas marcadas por adversidade. Não se sabe se a lenda é antiga ou relativamente recente. Sabe-se que ela circula há muito tempo entre os belo-horizontinos mais velhos. O que ninguém questiona é o fato histórico que alimenta a lenda. Uma comunidade inteira foi deletada para que a modernidade republicana pudesse ser inaugurada sem o incômodo visual da pobreza colonial. O Museu Histórico Abílio Barreto, no bairro Cidade Jardim, guarda a Fazenda do Leitão de 1883, um dos raríssimos vestígios físicos do que havia antes. O resto está embaixo dos quarteirões uniformes que Arão Reis projetou, debaixo do asfalto, debaixo do esquecimento oficial. O terceiro lugar fica na Praça Rui Barbosa, mais conhecida como Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte. O conjunto arquitetônico da praça é tombado desde 1988 como patrimônio estadual e inclui a antiga estação ferroviária, os armazéns, os viadutos da Floresta e de Santa Teresa. O que a maioria das pessoas não sabe é que esse conjunto guarda nas suas fundações e nos seus arredores imediatos a memória de um sistema ferroviário que foi sendo desmontado ao longo de décadas até restar quase nada. O ramal ferroviário que deu origem à estação foi construído antes mesmo da cidade existir. Em 1894, a comissão construtora precisava transportar material de construção para o canteiro de obras da futura capital e construiu um ramal da Estrada de Ferro Central do Brasil até o local onde seria erguida a estação. Todo o material que serviu para construir os edifícios públicos, as ruas calçadas, os viadutos de Belo Horizonte chegou por esse ramal. A cidade foi literalmente montada sobre trilhos antes de ter ruas pavimentadas. Com o tempo, a ferrovia expandiu sua função. Os bondes elétricos chegaram em 1902, usando parte dos trilhos já existentes, conectando bairros, criando rotas de trabalho. Em 1947, os trilhos de bonde somavam 73 quilômetros na cidade, e o sistema transportava 73 milhões de passageiros por ano. Era uma infraestrutura de proporções consideráveis para uma capital que ainda estava se formando. O abandono foi gradual e cheio de justificativas que pareciam razoáveis em cada momento. A partir dos anos 50, os ônibus começaram a ganhar participação no transporte público. O sistema de bondes foi sendo sucateado não porque fosse tecnicamente inferior, mas porque os investimentos públicos foram direcionados para o novo modal e os equipamentos antigos foram envelhecendo sem manutenção. Em 30 de junho de 1963, as 6 linhas remanescentes de bondes em Belo Horizonte fizeram sua última viagem. Os trilhos foram retirados das ruas. A pesquisadora que estudou o período afirma que havia uma política pública clara de favorecimento do automóvel e do ônibus sobre o bonde.
e que essa decisão foi tomada sem grande debate público. Em 1947, o sistema era eficiente e amplo. Em 1963, estava extinto. 16 anos. O casarão da Rua Sapucaí, antiga sede da extinta Rede Ferroviária Federal, passou décadas como depósito de sinos, placas, maquinários e documentos das estradas de ferro acumulados sem ninguém para organizá-los. Hoje passa por restauração para abrigar um futuro centro de memória ferroviária. Enquanto isso, a linha que ligava Belo Horizonte a Ouro Preto, passando por Sabará, Raposos, Nova Lima e Itabirito por paisagens de mata e vales, permanece abandonada, com trechos onde os trilhos foram roubados para venda como sucata. O quarto lugar começa com uma questão de aritmética simples que a cidade não conseguiu resolver. Dentro do perímetro da Avenida do Contorno, o centro histórico que Arão Reis projetou, 100% dos córregos estão canalizados e cobertos, invisíveis. Dos 700 quilômetros de cursos d'água que existem em Belo Horizonte, 208 estão em canais fechados, transformados em tubulações subterrâneas debaixo de avenidas. O Córrego do Serra, o Córrego Acabamundo, o Córrego do Leitão, o Mangabeira, partes extensas do Ribeirão Arrudas, rios que gerações de belo-horizontinos viram correr a céu aberto, em que nadaram, pescaram, lavaram roupa, agora existem apenas como um sussurro subterrâneo que a maior parte dos moradores nunca ouviu. A decisão de enterrar os córregos não foi tomada de uma vez. Foi uma política consistente, repetida ao longo de décadas, com justificativas que mudavam conforme a época, mas que apontavam sempre na mesma direção. No início, o argumento era sanitário. Depois, foi o trânsito. Cobrir os córregos permitia ampliar as caixas das vias e criar mais faixas para automóveis. Depois vieram as enchentes. A canalização era apresentada como solução para as inundações periódicas. O pesquisador Alessandro Borsagli, que estudou durante anos os rios invisíveis de Belo Horizonte, aponta que a canalização não resolveu as enchentes. Ao contrário, o encaixotamento dos córregos transforma os cursos d'água em canhões hidráulicos, que aumentam a velocidade e a força da água. O resultado é que, quando chove muito, as avenidas construídas sobre os córregos se transformam nos rios que enterraram. A Avenida Prudente de Moraes, a Rua São Paulo, a Praça Marília de Dirceu. Essa é a rota exata do Córrego do Leitão, quando ele se recusa a permanecer subterrâneo. Ainda é possível encontrar moradores mais velhos que se lembram de pescar no Ribeirão Arrudas quando eram crianças. Há quem mencione, com uma espécie de espanto nostálgico, a cachoeira que existia onde hoje é o Palácio das Artes, no centro. Em menos de 2 gerações, a cidade destruiu de forma tão radical a relação que seus habitantes tinham com a água que essas memórias soam hoje quase como ficção. O quinto lugar é uma coleção, não um único endereço. São os casarões dos bairros Floresta, Santa Efigênia e Lagoinha, construídos nos primeiros anos do século XX, quando os bairros ao redor do centro eram zonas suburbanas, planejadas para receber os operários que haviam construído a cidade. São versões mais simples e com materiais mais baratos das grandes edificações das áreas centrais, feitas pelos mesmos mestres de obra e pedreiros que trabalharam nas construções mais sofisticadas. É como se os trabalhadores tivessem construído a cidade elegante para os outros e construído para si mesmos uma versão reduzida da mesma linguagem arquitetônica. Na Rua Niquelina, no bairro Santa Efigênia, um conjunto de 8 imóveis residenciais e comerciais pertencentes a um mesmo proprietário está tombado pelo patrimônio municipal, com paredes trincadas, pichações, portas e janelas danificadas. Em 2011, um projeto para a construção de um hotel que garantiria a restauração das fachadas foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural. A obra nunca foi adiante. Na Rua Itapecerica, no Lagoinha, são 4 imóveis tombados com apenas as fachadas de pé, prestes a ruir. A dificuldade dos proprietários merece ser dita com clareza. Restaurar um imóvel tombado em Belo Horizonte é extraordinariamente caro e burocrático.
Qualquer intervenção precisa ser aprovada pela Fundação Municipal de Cultura, precisa seguir técnicas específicas de restauro, precisa usar materiais compatíveis com a construção original, que muitas vezes não são mais produzidos em série. O custo de restaurar uma dessas casas operárias pode facilmente ultrapassar o valor de mercado que o imóvel restaurado teria. E, ao mesmo tempo, a lei proíbe o proprietário de demolir. O resultado é um impasse que dura décadas. Não se pode demolir, não se pode reformar livremente, e não há recurso suficiente para restaurar adequadamente. São ao menos 24 imóveis tombados nessa situação, apenas nos 3 bairros mencionados. O 6º lugar tem uma história densa demais para ser resumida facilmente. É um conjunto de 5 casas na Rua Leopoldina e na Rua Congonhas, no bairro Santo Antônio, onde 4 imóveis são tombados como patrimônio histórico, e o conjunto inteiro está há mais de uma década cercado por tapumes de metal, esperando uma destinação que não chega. Uma das casinhas, a de número 415 da Rua Leopoldina, foi moradia do escritor e médico João Guimarães Rosa, um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX, autor de Grande Sertão, Veredas. O conjunto de casas foi cenário para a gravação do filme O Menino Maluquinho em 1995, baseado na obra do escritor Ziraldo, dirigido por Elvésio Raton. E durante as décadas de 80 e 90, o local abrigou o Bar do Lulu, ponto de encontro da boemia belo-horizontina. Em 2014, parte do quarteirão foi coberta pelos tapumes de metal. Uma construtora planejou erguer 4 prédios de 27 andares cada. O projeto foi suspenso enquanto a prefeitura não definisse as possibilidades de uso. Depois, uma escola de idiomas anunciou a intenção de ocupar o espaço e restaurar as casas tombadas como fachada ativa. Os projetos foram aprovados pelo Patrimônio Histórico. O alvará de construção foi expedido. E nada aconteceu. Os tapumes continuam no lugar, as casas continuam por trás deles. E quem passa na rua não vê mais do que uma barreira de metal enferrujando no sol. O 7º lugar envolve uma das formas mais raras de abandono urbano. Um edifício que não é velho, que foi construído com finalidade clara, e que mesmo assim ficou vazio por mais de 20 anos, sem que ninguém encontrasse o que fazer com ele. O antigo prédio da Faculdade de Odontologia da UFMG, no bairro Cidade Jardim, na Rua Conde de Linhares, é um imóvel tombado pelo Patrimônio Municipal desde 2013. A faculdade foi transferida para o Campus Pampulha em 2001. Desde então, o prédio ficou parado. Em algum momento foi cedido à Polícia Federal para a construção de um museu. O museu não foi construído. Em 2015, moradores do bairro fizeram um abraço simbólico ao redor do prédio, pedindo a implantação do museu. O gesto foi bonito e não produziu resultado imediato. Em setembro de 2025, ele apareceu numa lista de 48 imóveis vagos pertencentes ao governo federal em Belo Horizonte, publicada com base na Lei de Acesso à Informação. 48 imóveis, apenas em Belo Horizonte. Apenas os que pertencem ao governo federal. O 8º lugar é o único desta lista que não existe mais na superfície, mas que deixou marcas que qualquer pessoa pode ver se souber onde olhar. Os bondes de Belo Horizonte foram desativados em 30 de junho de 1963 e os trilhos foram retirados das ruas ao longo dos anos seguintes. Mas a infraestrutura de apoio, as garagens, as subestações elétricas, os depósitos de equipamentos, foi deixada para trás de formas diferentes em diferentes pontos da cidade. A garagem principal dos bondes ficava na Avenida Olegário Maciel, onde hoje existe o Mercado Novo. A substituição foi literal. O espaço que servia de terminal para um dos maiores sistemas de transporte elétrico do Brasil, Centro-Sul, foi transformado em centro comercial. Mas há outros vestígios menos visíveis, traçados de ruas que seguem o caminho exato das antigas linhas de bonde, calçamentos que preservam manchas de onde os trilhos passavam, a geometria de algumas esquinas, que faz sentido apenas quando se entende que havia um sistema de trilhos passando ali. A decisão de eliminar os bondes não foi apenas técnica ou econômica. Foi política, no sentido mais direto da palavra.
O automóvel era o símbolo do progresso nos anos 50 e 60 no Brasil inteiro. O que não foi dito é que os bondes consumiam energia elétrica e não derivados de petróleo, que não poluíam o ar, que ocupavam muito menos espaço por passageiro transportado do que qualquer combinação de ônibus e automóveis. Em 1947, Belo Horizonte tinha 73 quilômetros de trilhos e transportava 73 milhões de pessoas por ano. Em 1963, tinha 0 quilômetros de trilhos e começava a construir as bases do caos de mobilidade que chegaria nas décadas seguintes. O nono lugar é de todas as ausências desta lista a mais difícil de apontar com o dedo, porque não é um edifício, nem um bairro, nem uma rua. É um conjunto de vidas que a Fundação de Belo Horizonte apagou e que nunca recebeu o reconhecimento completo que merecia. É a história de Curral del Rey, mas contada pelo prisma do que aconteceu com as pessoas, não apenas com as construções. O Arraial tinha, em 1897, por volta de 2.600 habitantes, a maioria negra ou parda, em grande parte descendente direta de pessoas que haviam sido escravizadas. Essas pessoas foram desapropriadas com indenizações que pesquisadores descrevem como muito baixas, insuficientes para cobrir sequer a busca de nova moradia. Muitos nem foram buscar o dinheiro, porque não valia a pena. Foram embora para a Venda Nova, para o Barreiro, para Contagem, para Santa Luzia, para os interstícios periféricos de uma capital que estava sendo construída para outras pessoas. Pesquisas da UFMG mostram que, segundo o Mapa das Desigualdades de Belo Horizonte de 2021, apenas 2% da população negra da cidade vive hoje no centro histórico, dentro da Contorno. A segregação que foi desenhada no final do século XIX permanece como padrão geográfico no século XXI. Em 2023, 250 famílias sem teto ocuparam um prédio de 10 andares abandonado na Rua da Bahia, no hipercentro de Belo Horizonte, e batizaram a ocupação de Maria do Arraial. Maria do Arraial era o nome de uma mulher negra ex-escravizada que viveu no Curral del Rey, cuja casa ficava exatamente onde hoje é o Palácio da Liberdade. Ela foi expulsa na fundação da capital. A ocupação, que reivindicava moradia digna no mesmo centro que foi construído em cima da expulsão dos pobres, conectava deliberadamente a história do Arraial ao presente. Dentro do perímetro da Avenida do Contorno, existem hoje cerca de 80 prédios abandonados. E existe um déficit habitacional que ultrapassa 100 mil moradias. A equação permanece sem solução. Belo Horizonte é uma cidade que foi construída para ser moderna antes de ser humana. Essa é uma afirmação dura, mas é o que a história dos seus lugares esquecidos parece dizer com bastante clareza. O Curral del Rey foi demolido para que a planta de Arão Reis não precisasse se dobrar à geografia humana que já existia no terreno. Os córregos foram enterrados para que as avenidas coubessem mais carros. Os bondes foram extintos para que o automóvel tivesse a rua toda para si. Os casarões dos trabalhadores ficaram para apodrecer porque restaurar patrimônio de pobre não entrou na lista de prioridades de nenhuma administração sucessiva. E, ao mesmo tempo, Belo Horizonte é uma cidade que consegue surpreender quando o abandono encontra alguém disposto a não aceitar o óbvio. O Castelinho da Floresta ficou 15 anos com o telhado aberto e voltou como sede de um programa social. A estação ferroviária virou um dos museus mais visitados da capital. A história de Maria do Arraial voltou como nome de uma ocupação de moradia. As memórias que deveriam ter sido enterradas definitivamente continuam brotando em lugares inesperados. Toda cidade esquece partes de si mesma. O que diferencia as cidades que crescem de forma mais justa das que crescem deixando cicatrizes é o que fazem com esse esquecimento quando ele vem à superfície. Se voltam a cobri-lo com concreto novo ou se param, olham com cuidado e reconhecem que havia algo ali que não deveria ter sido perdido. Em Belo Horizonte, essa conversa ainda está acontecendo. Os córregos ainda correm debaixo do asfalto. Os casarões dos operários ainda resistem nas suas fachadas trincadas. As listas de imóveis federais abandonados ainda existem, publicadas por lei de acesso à informação, esperando que alguém leia.
e os pesquisadores da UFMG ainda escavam os arquivos do Curral del Rei, procurando os nomes das pessoas que estavam lá antes de a modernidade chegar com o projeto pronto. Para quem se interessa por essas histórias que ficam nas margens dos mapas turísticos e dos roteiros oficiais, existe muito mais por descobrir. Cada bairro de Belo Horizonte guarda versões próprias desse mesmo processo, de lugares que cresceram mais rápido do que a memória conseguia acompanhar. Vale a pena continuar olhando.